Mudando de assunto, agora uma decisão importante no Supremo Tribunal Federal. O ministro André Mendonça resolveu levar para julgamento no plenário do STF as ações que tentam suspender a mudança feita na Constituição para garantir a chamada PEC dos benefícios em ano eleitoral. A Yasmin Costa tem informações para a gente. Explica para a gente, Yasmin, quais ações são essas e já há uma data para análise dos processos? Boa noite, bem-vinda. Para você também, boa noite, Vitor, para a Lívia e para todo mundo que acompanha a gente aqui no Jornal Jovem Pan. Data ainda não existe, mas o ministro André Mendonça, que é o relator dessas ações, já deixou claro que não vai analisar essas ações de forma individual, monocrática. Ele vai levar isso para julgamento dos 11 ministros em plenário. Quais são essas ações que a gente está falando? São ações que questionam justamente aquela PEC dos benefícios que foi aprovada aqui no Congresso Nacional e que garantiu o pagamento desses benefícios sociais, como a ampliação do Auxílio Brasil para R$600, o pagamento do voucher aos caminhoneiros, aos taxistas e também o Auxílio Gás, que inclusive começaram a ser pagos ao longo dessa semana, no começo dessa semana. O Partido Novo foi um dos partidos que entrou com essa ação lá no Supremo Tribunal Federal. São duas, uma é do Partido Novo. E o que o Partido Novo questiona? Questiona o seguinte, que ao permitir, que ao decretar o estado de emergência, que foi uma emenda, foi uma ação incluída ali na PEC dos benefícios, o estado de emergência, quando os parlamentares fazem isso para garantir a entrada em vigor dos benefícios sociais a menos de 3 meses antes do pleito eleitoral, isso fere a Constituição para o Partido Novo. A legenda afirma, inclusive, que essa proposta de emenda à Constituição não seguiu todos os trâmites legais dentro do Congresso Nacional, por isso ela deveria ser declarada inconstitucional. A outra ação que também é relatada pelo ministro André Mendonça é uma ação da Associação Brasileira de Imprensa. O que a associação questiona? Diz que, inicialmente, essa proposta de emenda à Constituição tinha a intenção de combater ali o aumento no preço dos combustíveis, que foi um assunto aqui muito pautado dentro do Congresso Nacional. Mas, ao longo da tramitação, ela perdeu a finalidade. Houve ali um desvio de finalidade e isso pode, segundo a Associação Brasileira de Imprensa, interferir ilegitimamente no pleito eleitoral de outubro. Essas duas ações, como eu disse, são relatadas pelo ministro André Mendonça, que já disse que vai levar ao plenário para julgamento de todos os ministros do STF, mas ele também deu um prazo de 10 dias para que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se manifeste e também o presidente da Câmara, Arthur Lira, nesse mesmo prazo de 10 dias. Depois que os presidentes aqui do Congresso Nacional, tanto Câmara quanto Senado, se manifestarem, é a vez da Procuradoria-Geral da República e também da Advocacia Geral da União prestarem ali, apresentarem, na verdade, uma manifestação sobre essa proposta de emenda à Constituição que concedeu os benefícios sociais até dezembro. Eu volto com vocês. Obrigado, Yasmin. Você volta daqui a pouquinho com outras informações. Até já. Cristina, Grêmio, podemos ter uma decisão que vai ter muita repercussão do Supremo Tribunal Federal, né? Caso seja levado adiante esse pedido, caso seja aceita essa ação que foi apresentada ao Supremo Tribunal Federal, suspendendo os efeitos da PEC dos benefícios, que já começou a valer, né? Já estamos diante dos primeiros repasses que foram aprovados por essa emenda constitucional, que foram determinados nessa emenda, e vale dizer que foi uma decisão tomada com apoio praticamente unânime do Congresso, né, Cris? Tanto na Câmara quanto no Senado, a PEC avançou sem maiores dificuldades, com apoio inclusive de partidos da oposição. Um dos poucos que fez oposição foi o Partido Novo, que é justamente um dos autores dessa representação. Você imagina que, por esse motivo, por ser um tema que teve amplo apoio no Congresso Nacional, isso possa dar mais segurança ao texto? Pode ser que o Supremo evite um embate direto com o Congresso Nacional nesse caso? O que é que você projeta daqui por diante, Cris? Olha, Vitor, eu confesso que eu não consigo imaginar o que passa na cabeça dos 11 ministros, até porque a gente sempre fala, são 11 constituições ali, cada um tem a sua própria constituição e governa o país mesmo descaradamente. Eles não apenas julgam, eles governam. E sempre estimulados, aí a gente faz o meia-culpa, a gente sempre estimulados pelo Legislativo. Os partidos que estão se sentindo feridos no momento X correm para o STF e querem que alguma coisa se reverta no Judiciário. E muitas vezes conseguem, né? Pegar o exemplo da Rede, que é um partido sem representatividade quase nenhuma,
tem um senador e 2 deputados, consegue toda hora travar o Brasil, bota o Brasil de marcha ré e avançando aceleradamente para o passado, sempre que o Brasil consegue avançar, porque não admite que um país governado por um partido que eles não gostam, por um governante que eles não gostam, faça algo que seja bom para a população. Só eles, a rede, os partidos de esquerda, que podem ser vistos como os bonzinhos. É inacreditável como torcem contra o Brasil. Nesse caso específico aqui, Vitor, essa quase unanimidade foi depois de muita discussão, de muita conversa, porque os partidos pequenos e os de oposição viram que ia ficar muito feio, mas muito feio perante o eleitorado que está passando necessidade, porque vem de 2 anos de pandemia, de lockdowns absurdos decretados por governadores e prefeitos com o aval do STF, diga-se de passagem, todo mundo perdendo emprego, tendo redução salarial, sofrendo horrores, empresas fechando, falindo, e na hora que a gente sai disso vem essa guerra na Ucrânia que afeta o preço dos combustíveis, aumentando a inflação de tudo, porque combustível altera os preços em função dos fretes. E aí, querer dizer que não havia uma emergência nesse pós-pandemia, aliás, uma pandemia que para muitos ainda não acabou, né? Muitos continuam de máscara aí, exigindo passaporte sanitário, inclusive em alguns estados governados pelo PT. E aí vem dizer que não existe emergência. Eu entendo essa alegação, por exemplo, do Partido Novo e até da própria ABI, de que a proximidade das eleições e um pacote de benefícios, como diz o próprio nome, pode, de alguma forma, interferir nos resultados. Mas aí você vai dizer o que para o governante? Então, olha, você vai ser eleito, você governa por 3 anos e meio e depois, se a população estiver passando necessidade, você finge que não vê. Finge que não vê, porque se você fizer alguma coisa que beneficie essa população, que é sua obrigação, aliás, não é mais do que a sua obrigação, vão dizer que você se beneficiou e você não pode se beneficiar. Não tem cabimento essa discussão. Na minha cabeça não tem cabimento. Se a gente faz parte de um país, estamos todos querendo um país melhor e todos nós preocupados com quem passa necessidade, com quem está sofrendo nesse momento, não existe essa discussão. Na minha cabeça não existe. E aí vamos para o pleito eleitoral com propostas. Quem propõe o mais convincente leva o voto do eleitor.